Assembleia de Deus, Palavra da Verdade. A palavra que nós queremos levar para os nossos amados ouvintes é sobre a família. A família é a base da sociedade. Quando a família vai mal, a sociedade vai mal. Uma família pode gerar homens de bem, homens de caráter, homens de correção, homens de Deus, homens de personalidade, mas também as famílias podem gerar monstros, homens desonestos, homens corruptos, assassinos. É uma responsabilidade muito grande dos pais para que possam colocar filhos preparados para serem úteis à sociedade. E a Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus, diz no Provérbios 22, versículo 6, o seguinte: instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, ele não se desviará dele. Ou seja, os filhos devem ser instruídos para que por toda a vida não se esqueçam dos conselhos de seus pais. E a Bíblia de Estudo Pentecostal diz mais o seguinte: os pais devem comprometer-se a ensinar e disciplinar seus filhos de modo agradável a Deus. Assim sendo, o ensino bíblico no lar tem como propósito a dedicação dos nossos filhos a Deus, o que é possível separando-os das influências malignas deste mundo e instruindo os filhos nas coisas de Deus. Os pais devem, pois, motivar seus filhos a buscarem a Deus e assim desfrutarem de experiências espirituais. O princípio geral é que uma criança devidamente ensinada pelos pais nos caminhos do Senhor não se afastará desses caminhos. Contudo, não se trata aqui de uma garantia absoluta de que todos os filhos de pais salvos permaneçam fiéis ao Senhor e à sua palavra. Em meio a uma geração ímpia como a atual, em que até dentro das igrejas deparamos com infiéis, os filhos de crentes podem ser influenciados a ponto de pecarem e de cederem diante das tentações. Por isso, os pais devem ter muito cuidado com relação à criação dos seus filhos. Eles assumiram a responsabilidade de criá-los muito bem. No momento em que os pais, no momento em que um casal gerou filhos, então é deles, é do casal, a responsabilidade de bem educar, instruir e formar os seus filhos. Agora, a indiferença também é algo mortal para os filhos. É algo danoso. É aquela situação em que os pais nem dizem que está bom, nem que está mal, não acompanham os filhos em nada, não querem nem saber da vida dos filhos, não querem saber como ele vai na escola, se ele tira uma boa nota ele também não parabeniza. Essa indiferença é ruim tanto quanto o castigo físico, aquela tortura física. A indiferença em muitos filhos funciona como uma agressão moral, uma tortura moral. E também isso ocorre entre os cônjuges, entre marido e mulher. O homem se torna indiferente com relação a tudo que diz respeito à sua esposa, se ela vai doente ou se não vai doente, se ela está cansada ou não está cansada, se ela está trabalhando muito ou não está trabalhando muito. Isso para ele é indiferente. Isso também é agressão moral, é tortura moral. A indiferença também é uma coisa danosa para a vida de um casal. Muitas vezes a mulher
não recebe qualquer tipo de incentivo como mulher, reconhecimento como dona do lar, como rainha do lar e como companheira e como esposa e como aquela que Deus fez para estar ao lado do marido, para que seja idônea. E muitas vezes, por mais idônea que ela seja, por mais que ela se dedique às coisas do lar, o marido não reconhece. O marido é incapaz de pelo menos uma vez dizer: muito obrigado, minha mulher, parabéns, você realmente é uma excelente dona de casa, uma excelente esposa, uma excelente companheira. Essa indiferença mata. Muitas vezes não se lembra nem do dia do aniversário da mulher e vice-versa. Muitas mulheres se dirigem aos seus maridos apenas com o intuito de cobrar mais dele, de pedir mais, de exigir mais. O homem chega cansado em casa, ela nem pergunta como foi o trabalho, nem pergunta se ele está muito cansado, se ele está sentindo alguma coisa, mas vai logo reclamando daquilo que está faltando, reclamando da vida. Atentai bem para esta palavra. A indiferença não deve existir entre os casais. Não deve existir a indiferença também entre os pais e os seus filhos. Os pais têm a obrigação, têm o dever de acompanhar os seus filhos em tudo o que ele faz. Eu quero saber se meu filho está na rua e a que horas ele fica na rua. Eu quero saber com quem ele anda. Eu quero saber como é que vão os estudos do meu filho. Eu quero saber o que é que ele está vendo, ouvindo e aprendendo na televisão. Eu quero ter controle sobre a televisão. Vigilância. Não pode entregar a televisão para um filho, às vezes de 10, 8, 7, 6, 15 anos, para que ele assista todos os programas. Não, há programas que só são liberados para maiores de 18 anos. Outros são proibidos para crianças de 16, de 15, de 12 anos. Mas o que se vê, infelizmente, é que as crianças ficam ali à mercê das mensagens malignas, da prostituição, das mensagens profanas, de tudo que vem através de programas muitas vezes imorais, programas pornográficos, e eles são incapazes de limitar os filhos, de dizer: meu filho, aqui na minha casa, em nossa casa, existem limites. Os filhos precisam conhecer os seus limites, e esses limites precisam ser muito definidos pelos pais. Então, vocês, pais, devem guardar esta palavra no seu coração. Você que gerou filhos, Deus requer de você que você tenha uma participação ativa e não uma participação indiferente, negativa, com relação à sua esposa e com relação aos seus filhos. Acompanhe os seus filhos, examine, veja, conheça quais são as suas companhias, com quem eles estão andando, se ele já está se iniciando na bebida alcoólica, no cigarro, porque, meus amados, depois que o vício entra, é muito difícil controlar. Depois que a criança já está com 12, 15 anos e que já se viciou em alguma coisa, na prostituição, na jogatina, que campeia aqui em Aquiraz, a jogatina desenfreada de baralho, de tudo que não presta. Isso é vício, vício que escraviza os nossos filhos, e os pais não estão nem aí, até incentivam, até acham graça. Eles mesmos muitas vezes não têm nenhuma moral para proibir isso dos filhos, porque eles também participam disso, na bebida, no fumo, na jogatina. Os pais devem estar sempre preocupados em bem educar os seus filhos. E o melhor modo de nós educarmos os nossos filhos é de acordo com a palavra de Deus. A palavra de Deus é sábia, porque é de um Deus sábio.
que quer o bem da família. Foi Deus que instituiu a família. Ele fez primeiramente o homem, depois fez a mulher. Então foi aí instituída a família. Quando o mal entrou no homem, foi exatamente quando o homem pecou. O homem desobedeceu a Deus. Agora, depois disso, toda a humanidade se torna rebelde e é preciso uma correção. É preciso que nós agora aprendamos a palavra de Deus, aprendamos o verdadeiro caminho e o melhor local para se aprender, para sabermos criar os nossos filhos, é na igreja do Senhor, é ouvindo a palavra do Senhor, é lendo a Bíblia, porque do contrário, meus amados, a criação dos filhos está cada vez mais difícil. Uma razão objetiva que está no cerne desta questão: o mundo oferece coisas bem melhores para a carne. O mundo oferece prazeres, o mundo oferece pecado, e o pecado é gostoso para a carne, para a pessoa, principalmente para os jovens. E se ele não tem uma contrapartida, uma palavra de correção em casa, se não tem limites na sua casa, ele vai atender a quem? Ele vai aprender com quem? Ele vai aprender com os coleguinhas de farra, ele vai aprender com os seus coleguinhas que também não aprenderam com seus pais. E esses amiguinhos da orgia, do forró, da bebida e de tantas outras coisas que descaminham a nossa juventude. E com pouco já está nas drogas, já está no crack, já está na maconha. Aí o negócio desamba. Aí as mães ficam a chorar. Aí o filho vai preso. Aí o filho já é um traficante. E ela vai chorar aos pés do Senhor. Mas, inicialmente, não deram crédito à palavra dos ministros do Senhor, dizendo: instrui o menino enquanto ele é menino, enquanto é criança, para que depois que cresça, mesmo envelhecido, ele não vai se desviar do bom caminho. Aí nós temos milhares e milhares de mães chorando, derramando suas lágrimas, porque o filho está nas drogas e elas perderam os seus filhos para o mundo. Cuidado! A Bíblia diz que o diabo anda ao nosso derredor, rugindo como leão, procurando tragar a quem possa. Mas eu te digo, se a família estiver debaixo do poder de Deus, debaixo do sangue de Jesus, clamando ao Senhor, se for uma família de Deus, diabo nenhum, demônio vai entrar em sua casa. Você pode também dedicar o seu filho ao Senhor, consagrar o seu filho ao Senhor, dizer: Senhor, eu não posso, eu não tenho forças, mas eu consagro meu filho aqui, Senhor. Toma conta do meu filho, toma conta da minha família, porque a situação está muito difícil. Faça isso. Mas você, primeiramente, você precisa ser a luz que vai entrar no seu lar, primeiramente vocês. Aí sim, aí o diabo não vai gostar dessa situação. Aí você pode clamar ao Senhor. Sabe por quê? Porque você passa a ser filho de Deus. A Bíblia diz, no Evangelho segundo São João, capítulo 1, versículo 12, que todos aqueles que aceitam Jesus são considerados filhos de Deus. Somente passamos a condição de filho de Deus quando nós entregamos todo o nosso ser, todo o nosso coração ao Senhor Jesus. Diz a Bíblia Sagrada o seguinte: ouça, João 1, versículo 12: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem, ou seja, todos aqueles que entregam o seu coração ao Senhor Jesus, têm a condição de serem adotados como filho de Deus, que nós dependemos dele para tudo. Aí sim nós recebemos o Espírito Santo. Aí sim Deus vai dar força ao casal, Deus vai dar força à família para ter energia, ânimo, fé, para bem criar os seus filhos e bem conduzir a sua família.